Olá, meus queridos, vamos começar mais uma semana de aulas remotas e nessa semana a gente vai falar de gráfico da função afim. Bom, o que vai diferenciar desta semana para a semana passada é só que agora vai ter um gráfico para você analisar, mas vocês vão perceber que o processo de resolução das questões é exatamente igual ao processo da semana passada. Você vai identificar os dois pontos no gráfico. Após identificar os dois pontos no gráfico, você vai fazer o sistema, achar os valores de A e B, achar a função que determina aquele gráfico, e aí com a posse da função que determina aquele gráfico, você pode achar qualquer valor naquele gráfico. Antes de falar sobre especificamente o gráfico da função afim, eu quero fazer uma revisão sobre plano cartesiano, que vocês já viram no nono ano. Então, o que é plano cartesiano? São dois eixos orientados, x e y, perpendiculares entre si, e aí eles têm um ponto de encontro, que esse ponto de encontro eu vou chamar ele de O. Então, esse encontro desses eixos, esses dois eixos, eles formam o plano cartesiano. Então, aí está uma representação gráfica do plano cartesiano. Então, dois eixos orientados, x e y. Lembrando que o x é o eixo horizontal e y é o eixo vertical. O ponto de encontro entre eles é o ponto O, que os valores são 0 para x, 0 para y. E aí você deve lembrar o seguinte, que os valores de x eles são positivos do lado direito e são negativos do lado esquerdo, já que ele é um eixo orientado. E aí os valores de y eles são positivos acima e são negativos abaixo, ok? Isso é chamado de plano cartesiano. Então, o eixo x também nós chamamos de eixo das abscissas. Então, se vocês virem na questão, alguma questão falando de abscissas, vocês liguem ao eixo x. O eixo y é chamado de eixo das ordenadas. Então, quando se fala de ordenada no problema, você deve ligar esse valor ao y, ok? E o ponto O é a origem do sistema, ou seja, de onde tudo começa. Então, para a direita do ponto O, positivo, à esquerda do ponto O, negativo. Acima do ponto O, positivo, abaixo do ponto O, negativo. E aí, um ponto. E aí nós trabalhamos no plano cartesiano nós trabalhamos com pontos. E aí como é que eu faço o ponto? Eu traço uma paralela a y. No valor de x eu traço uma paralela a y, ao eixo y. No valor de y eu traço uma paralela a x. E aí vocês vão perceber que quando eu faço isso, eles se encontram no plano cartesiano. O encontro dessas retas, desse traçado de reta, forma exatamente o ponto O, o ponto que a gente deseja. Nesse caso aqui, o ponto P. Então, como é que eu faço o ponto? Eu pego o valor de x, e aí traço uma paralela a y, que forma o segmento OP1. Depois eu pego a ordenada de P, do ponto P, e traço uma paralela a x, que aí eu formo o segmento OP2, e aí o encontro dessas paralelas, a gente forma o ponto. Ou seja, o ponto é sempre um par ordenado, que é um valor em x e um valor em y. Lembre, o ponto sempre, o primeiro valor é o de x, o segundo valor é o de y, sempre, sempre. Cuidado que se você trocar, os pontos vai dar em valor diferente, vai dar em local diferente. Então, sempre o valor de x e o valor em y. Então, está aí uma representação. Então, eu tenho o ponto P, tracei uma paralela a y,
tracei uma paralela a x, o ponto de encontro é sempre o valor, é o ponto que eu quero, o ponto P, né? Então P1 é o valor de x, P2 era o valor em y, e o encontro entre esses dois, entre eles, é o ponto que eu desejo. Então, o plano cartesiano, vocês percebem que ele é formado por 4 partes, né? E aí, cada parte desse é chamado de quadrantes, né? Então, os quadrantes, eles são representados dessa forma. O primeiro quadrante é o quadrante superior direito, né? E aí os outros quadrantes são representados no sentido anti-horário, ou seja, contrário ao relógio. O segundo quadrante, parte superior esquerdo. Terceiro quadrante, parte inferior esquerdo. E o quarto quadrante, parte inferior direito. E aí existe uma regrinha bem básica para que você saiba em qual quadrante está um ponto. Então, para que ele pertença ao primeiro quadrante, o que, é que tem que acontecer? Os valores de x e y sejam positivos, né? Então, x positivo, y positivo, o ponto vai estar no primeiro quadrante. Para que ele esteja no segundo quadrante, o que é que tem que acontecer? O valor de x negativo e o valor de y positivo. Então, x negativo e y positivo, ele vai estar no segundo quadrante. Terceiro quadrante, o valor de x é negativo e o valor de y também negativo. Então, quando os dois é negativos, ele vai estar no terceiro quadrante. E no quarto quadrante, o valor de x é positivo e o valor de y é negativo. Lembrando que se um dos valores é zero, ele não possui quadrante. Por quê? Porque eles vão estar em cima da reta, tá? Em cima de uma das retas, ou de x ou de y. Então, por exemplo, se o valor de x for zero, o ponto vai estar localizado no eixo das ordenadas, ou seja, no eixo y. Se o valor de y é zero, então ele vai estar em cima do eixo x, ok? Então é sempre assim, ó. Se x for zero, o ponto vai estar localizado no eixo y, e se y for zero, o ponto vai estar localizado no eixo x, ou seja, ele não vai ter quadrante, ok? Agora vamos falar sobre gráfico da função afim. Então, o gráfico de uma função afim, que é dada por ax mais b, que é a definição de função afim, y é igual a x mais b, ou f de x igual a x mais b, é uma reta. Sempre será uma reta. Então, se você vê um gráfico e esse gráfico é uma reta, então esse gráfico é de uma função afim. Você já deve lembrar. É uma reta, então você deve ligar. Então, ele é uma função afim e a definição dele é f de x igual a x mais b, ou y igual a x mais b. Então, de um modo geral, a função afim ela é definida por x mais b, e o gráfico ele é determinado por quem? O valor de a. Então, vocês lembram que quando na aula passada eu falei que quando a é positivo, a função é crescente, quando a é negativo, a função é decrescente, e quando a é igual a zero, a função é constante. Então, observe, se o a é positivo, a função é crescente, então o gráfico vai ser ascendente, ou seja, o gráfico vai estar subindo, então ele vai ter essa característica aqui, ó. Ele vai ser voltado para a direita e vai ser um gráfico subindo, né? Então, você pega da esquerda para a direita, o gráfico da esquerda para a direita ele vai estar subindo, ok? Quando a função afim ela é decrescente, ou seja, quando A é negativo, então o gráfico ele vai estar descendo, ou seja, ele vai ser um gráfico decrescente. Então, quando você pegar da esquerda para a direita, o gráfico vai estar descendo. Então, se o gráfico estiver descendo, ou seja, se ele estiver virado para a esquerda, ele é um gráfico decrescente. Isso que significa o quê? Que o A é menor que zero. E quando o A é zero, a função é constante, ou seja, o valor de y ele não muda. Então, ele vai ser quem? Ele vai ser paralelo ao eixo x. Então, se o gráfico for paralelo ao eixo x, a função ela é
constante, ou seja, o A é igual a zero. Então, quem determina o gráfico, o tipo de gráfico, é o A. Então, se o A é positivo, a função é crescente. Se o A é negativo, a função é decrescente. Se o A é igual a zero, a função é constante. Lembrando que quando eu falo de função, eu estou falando de y. Ou seja, se o A é positivo, o y vai aumentando. A cada vez que eu aumento o x, o y vai aumentando. Se o A é negativo, cada vez que eu aumento o x, o y vai diminuindo. E se o A é igual a zero, a função é constante, ou seja, cada vez que eu mudo o x, o y vai continuar igual, ok? Bom, essa é a parte teórica, a gente vai resolver os exercícios agora. Então, a questão 1, ele pede para você obter a lei da função, né, em cada gráfico. Então, a letra A e a letra B. Então, vamos fazer primeiro a letra A. Então, aqui está o gráfico da letra A, né? Eu reproduzi aqui. Então, eu tenho 2 pontos. Lembrando que é uma reta, então a função é afim. Se é função afim, eu só preciso de 2 pontos para me determinar a reta. Então, está bem claro aí no gráfico que eu tenho 2 pontos. Então, eu tenho o ponto A. Quem é o ponto A? O ponto A, lembrando, sempre que eu falo de ponto, é um valor em x e um valor em y. Então, o ponto A é menos 2 para x e 1 para y. E o ponto B é quem? É 2 para x, 3 para y. Então, o que eu vou fazer? Vou usar a definição no primeiro ponto. Quem é minha definição? Y é igual a x mais b. Então, vou trocar o valor de y por 1 e o valor de x por menos 2 no primeiro ponto. Então, vai ser 1 é igual a vezes menos 2 mais b. Então, 1 é igual a vezes menos 2a mais b. Trocando os dois termos, fica menos 2a mais b igual a 1. Agora, eu vou usar no segundo ponto. Então, no segundo ponto, o que eu vou fazer? No lugar de x, troco por 2. No lugar de y, troco por 3. Então, vai ser a definição y é igual a x mais b, porque o gráfico é uma reta. Então, vai ficar 3 é igual a vezes 2 mais b. Então, 3 é igual a vezes 2, 2a mais b. 2a mais b, trocando os dois termos, 2a mais b igual a 3. Agora, o que eu vou fazer? Vou juntar as duas equações e montar o meu sistema de equação. Então, vai ser menos 2a mais b igual a 1. 2a mais b igual a 3. Observe que eu já posso cancelar o 2a por 2a, né? Mas para a gente manter, sempre que a gente estava fazendo multiplicar por menos 1, eu vou pegar de cima e vou multiplicar por menos 1. Então, vai ser menos 2a mais b igual a 1, vai ficar 2a menos b igual a menos 1. A de baixo eu vou só repetir, 2a mais b igual a 3. Então, vou somar agora, 2a mais 2a fica 4a, menos b mais b ela cancela, menos 1 mais 3 fica 2. Então, a é igual a 2, o 4 está multiplicando, ele passa dividindo. Simplificando, por 2 fica 2 por 2, 1, 4 por 2, 2. Então, o valor de a é 1 sobre 2. Quem é o valor de b? Pega qualquer uma das equações e onde tiver a, troca por 1 sobre 2. Então, eu peguei a segunda equação, 2a mais b igual a 3. Então, vai ser 2 vezes 1 meio mais b igual a 3. 2 vezes 1 meio vai ser 1, porque vai ser 2 vezes 1, 2, dividido para 2, 1, mais b igual a 3. Então, b é igual a 3 menos 1, b é igual a 2. Então, como ele pede a função, então a função é y é igual a x mais b, então y vai ser 1 meio de x mais 2. Observe que é a mesma coisa que a gente fazia na semana passada, a única diferença é que agora vai ter um gráfico, tá? Vamos fazer a letra B para a gente finalizar esta aula. Observe, os dois pontos estão bem definidos. Quem são os dois pontos? Quando x é 1, o y é 1, tá? Primeiro ponto.
E o segundo ponto, quando o x é 2, o y é menos 2. Então, lembrando sempre o valor de x primeiro, depois o valor de y. Então, vamos usar a definição no primeiro ponto. Então, primeiro ponto, x é 1, y é 1. Então, eu pego a definição, y é igual a x mais b. E onde tiver x, coloca 1. E onde tiver y, coloca 1. Então, vai ser 1 é igual a a vezes 1 mais b. 1 é igual a vezes 1, a mais b. Trocando os dois termos, a mais b é igual a 1. Segundo ponto é, onde tiver x, coloca 2. Onde tiver y, coloca menos 2. Então, a definição y é igual a x mais b. Então, vai ser menos 2 é igual a vezes 2 mais b. Então, menos 2 é igual a vezes 2, 2a mais b. Trocando os dois termos, 2a mais b é igual a menos 2. Agora, eu vou montar o sistema. Sisteminha a mais b igual a 1, 2a mais b igual a menos 2. Multiplicar de cima por menos 1 vai ser menos a menos b igual a menos 1. E a de baixo eu vou só repetir, 2a mais b igual a menos 2. Então, vai ser menos a mais 2a vai ficar a. Menos b mais b cancela. E menos 1 menos 2, menos 3. Então, a é igual a menos 3. Para achar o valor de b, é só pegar qualquer uma das funções, das equações, e onde tiver a, coloca menos 3. Peguei a de baixo, 2a mais b igual a menos 2. Então, vai ser 2 vezes menos 3 mais b igual a menos 2. 2 vezes menos 3 vai dar menos 6, mais b igual a menos 2. Isolando o b, b é igual a menos 2 mais 6. O 6 está negativo, ele passa positivo. Então, o b vai ser menos 2 mais 6 vai dar 4. Sinais diferentes, subtrai e dá o sinal do maior. Então, como ele pede para determinar a função, então a função é y é igual a x mais b. Então, no valor de a, coloca menos 3. No valor de b, coloca 4. Então, a função vai ser menos 3x mais 4. E com isso, nós finalizamos a primeira aula da semana. Já já nós voltamos com a segunda aula.